Então é o seguinte, ó, nós começamos, né, a aula falando do estudo de tempos e métodos. Vimos as finalidades do estudo de tempos e métodos, que é uma continuação dos estudos de gestão da produção, tá? E vimos que alguns equipamentos são necessários para esse estudo. Então, o cronômetro do professor de educação física, né, de hora centesimal. Mas também o cronômetro do celular, que for original, celular de primeira linha, dá certo também. Muitos filmam, né, a hora de gravar o processo, filmam e depois cronometram em suas casas, tá? No seu computador, na sua televisão, o que for melhor, não tem problema. O importante é ter uma folha de observação, né, que a gente faz no Excel, para colocar lá tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, né? Escrever os tempos e o nome do processo, o nome da pessoa que está no processo, tudo mais, certo? As etapas dos tempos e métodos são essas 5 etapas que estão aqui, ó. Nós vamos agora uma por uma, explicando para vocês. E as contas, né? Tem alguns cálculos para se fazer aqui. Tudo matemática de mais, menos vezes dividir, viu, pessoal? É tudo simplesinho, tá? Mas, enfim, tem aí uma equaçãozinha e tem também umas continhas para a gente fazer para calcular o tempo padrão. O estudo de tempos e métodos, o objetivo dele é chegar no tempo padrão, ok? Coloquem isso na mente. Tenho que chegar no tempo padrão. Como faço isso? Tá? Então, é o que nós vamos ver. A primeira etapa é a divisão da operação em elementos. Então, pensa numa fábrica, né? A fábrica, ela tem várias operações. Então, vamos pensar numa indústria de processo discreto, onde as operações são passo a passo, diferente de uma indústria contínua, né? Que nós já explicamos o exemplo da contínua, por exemplo, uma indústria de suco de laranja, uma cervejaria. Mas vamos pensar, por exemplo, numa montagem de televisor, tá? Uma fábrica de processo discreto. Montagem de automóvel, também, processo discreto, parte a parte. Então, se eu enxergo ali um procedimento, né, uma parte do processo, eu tenho que observar, já que eu vou ter que cronometrar ela, se ela vai ter que ser dividida ou não. Essa é a primeira etapa do estudo de tempos e métodos. Observar todas as partes do processo, fazer um fluxograma delas, e em cada uma delas, observar se eu vou precisar de dividi-las para poder cronometrar. Eu dou um exemplo assim, ó. Uma pessoa está numa bancada, essa bancada tem um controle automático para movimentar uma esteira e uma furadeira, por exemplo. Aí ele aperta uma alavanca, puxa uma alavanca, a esteira movimenta e traz uma peça, que vai ser furada. Aí ele aperta outra alavanca, a furadeira vem automaticamente, já ligada, né? Com a broca acionada, e ela chega ali embaixo e fura. Pronto. Esse tipo de operação, a gente claramente pode dividir em 2 etapas. A etapa de cronometragem, em que a gente cronometra o tempo da esteira, trazendo a peça, que vai ser furada. Aí, a hora que a peça chega, a gente para de cronometrar. Foi a primeira vez que ele apertou a alavanca. E a etapa, que a gente começa a cronometrar de novo, segunda etapa de tempo, em que a furadeira baixa, na hora que ele aperta a segunda alavanca, e fura a peça, né, até completar o processo, depois volta, a hora que completa, certo? Então, esse tipo de processo, claramente, dá para a gente dividir em 2 etapas. Não dá para mim dividir em 3, por exemplo. Se eu ficar dividindo em mais do que 2, 3, 4 processos, aí eu vou estar fazendo um número excessivo de elementos na etapa. Eu não posso fazer isso, certo? Não teria nem como cronometrar tempos a mais do que esses 2, certo? Então, eu tenho que observar muito bem, tá? Para saber, colocar no papel quais elementos que eu vou dividir. E aí eu cronometro dividido. Eu vou ter exercício que nós vamos fazer disso, tá? De tempos divididos. Depois a gente tem que somar todos os tempos na hora de fazer as médias do exercício. Mas ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira etapa de dividir a operação em elementos? Com o exemplo que eu dei? Da esteira e da peça que vai furar? Podem perguntar, pessoal. Professor, Pois não. tem como o senhor repetir só o exemplo da furadeira? Tem. É assim, Zé.
Então, a operação consiste em uma peça que vai vir pela esteira e vai ser furada. Só que é uma pessoa só que faz essa atividade, apenas uma pessoa. Tá? Essa pessoa, na bancada dela, tem duas alavancas. A primeira alavanca, ela aperta, movimenta a esteira para trazer a peça. A hora que a peça chega, ela já para automaticamente. Nisso eu falei que é a mesma operação. Só falta agora a peça ser furada. Para ser furada, ele aperta a outra alavanca. Aí a furadeira vem, fura a peça e depois sai. Terminou a operação dele. Tá? Depois outra pessoa vai chamar essa peça para continuar recebendo outros processos. Mas, enfim, nessa operação, que a gente vai chamar de furação da peça, a furação, ele realizou duas atividades diferentes. Uma de trazer a peça e a outra de mandar furar. Então, dá para a gente dividir a operação de furação em dois elementos. O primeiro, né, que seria o elemento que vai trazer a peça, e o segundo, que é o elemento que vai furar a peça. Não dá para dividir em 3 ou 4. Se eu fizer isso, eu vou estar causando um número excessivo de elementos. Então, a primeira etapa do processo de tempos e métodos é essa. Eu divido a operação em elementos, mas não pode ser em elementos excessivos, né? No caso desse exemplo, é só 2. Se eu querer dividir em 3 e 4, eu vou estar inventando moda. Não posso fazer isso. Certo? Entenderam agora? Tudo bem? Certo? Positivo, senhor. Positivo? Continuando. A segunda etapa é calcular o número de ciclos a serem cronometrados. Então, essa formulinha que vocês estão vendo aí do N, ó. O que é o N? O N é o número de ciclo. O que é o número de ciclo? É o número de vezes que eu tenho que cronometrar a operação. Então, quando eu ensinei para vocês aqui, ó, a dividir a operação em elementos, o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que eu vou cronometrar a operação industrial. E aí eu tenho que dividir ela em partes, como um fluxograma, né? Tem várias partes. Fiz a divisão lá, fiz o fluxograma, estudei ela, estudei. Aí eu cronometro ela. Tá? Então, quantos tempos eu posso pegar nessa etapa de dividir a operação em elementos? Eu posso pegar no mínimo 2 tempos, no máximo 10 tempos. No mínimo 2, no máximo 10. A hora que eu peguei esses tempos, eu vou para a segunda etapa, que é o número de ciclos ou o número de vezes que eu tenho que cronometrar a operação novamente. Como assim novamente? No estudo de tempos e métodos, pessoal, eu sempre vou cronometrar a mesma operação 2 vezes. É fato isso. É regra, certo? Por que é importante essa regra? A primeira vez que eu cronometro, que é essa vez aqui, ó, da etapa de dividir a operação em elementos, a primeira vez é para mim conhecer o processo. E também para mim colocar os tempos que eu cronometrei nessa equação aí, ó, do N, que é o número de ciclos, né, ou o número de vezes. Para que serve essa equação? Essa equação, depois que eu colocar os tempos nela, aí tem uma metodologia, vou ensinar para vocês agora, tá? Depois que eu colocar os tempos nela, pessoal, ela vai me dizer quantos tempos reais eu tenho que voltar lá no processo e cronometrar de novo, certo? Tudo bem? Então, aqui eu dou um exemplo, ó. N. Número de ciclos a cronometrar. Aí, galera, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 tempos, ó. Eu fui lá num processo, cronometrei. O primeiro tempo deu 1.2, estão vendo aí? Todo mundo está enxergando? Professor. Tá. O segundo tempo deu 1.3. O terceiro deu 1.4. O quarto tempo deu 1.2. E o quinto tempo deu 1.0. Então, são 5 tempos que eu tirei, certo? Desses 5 tempos, observem, eu fiz, claro, né, obviamente, 5 cronometragens. Aí eu tenho que achar as variáveis para colocar aqui na equação, que é o Z, o R, o ER, o D2 e o X. O que são essas 5 variáveis aqui? Bom, o Z não é uma variável, o Z é um coeficiente. Tem diferença? Tem. Coeficiente não varia. O coeficiente é sempre o mesmo. É o coeficiente da distribuição normal padrão. E o D2 também, pessoal. Olha lá, ó. Coeficiente que depende do número de cronometragens realizadas preliminarmente.
Então, onde é que eu acho esses dois coeficientes aqui? Ó? O Z, da distribuição padrão, normal padrão, e o D2, coeficiente que depende do número de quilometragens realizadas preliminarmente. Bom, eu acho numa tabelinha, no capítulo 4 do livro que eu mandei para vocês. Só que aqui tá meio escurinho, né? Peraí, deixa eu tentar. Aliás, tá meio clarinho. Deixa eu tentar redefinir essa imagem. Colocar ele com uma cor um pouquinho mais escura para vocês enxergarem aqui. Nossa. Não deu certo. Aqui, ó, correções. Nitidez. Não deu certo. Aí, agora deu certo. Pronto, melhorou. Melhorou agora, né, pessoal? Então é o seguinte, ó, vamos lá. Lá no livro, que eu coloquei o capítulo 4 para vocês lá no WhatsApp, vai ter na página 80 essas duas tabelinhas aqui, ó. A do Z, certo? E a do D2. Aqui o D2 aqui embaixo, tá? O que é o Z? Eu falei para vocês que é o coeficiente da distribuição normal, certo? Probabilística. Como é que ele funciona? Ele funciona a partir de uma porcentagem que varia de 90% a 95%. O que é isso? Só para vocês entenderem, ó. Por que é no máximo 95%? Não é 96%, 97%, até 100%, né? Porque para a gente fazer cronometragem, pessoal, nós não pegamos um cronômetro, ou centesimal, ou um celular de primeira linha, não é assim que eu ensinei? Então, a gente vai precisar de um aparelho eletrônico. E, para apertar o botão do aparelho eletrônico, esse movimento de apertar o botão, ele resulta num erro de 5%. Tá? Tanto no relógio cebolão lá, do professor de educação física, quanto no celular que a gente está colocando o dedo lá. Por quê? Porque a hora que eu estou colocando o dedo na tela sensível ao toque, né, o touchscreen, ele manda a informação do dedo, tá? Para uma outra tela chamada display, que está atrás da tela de vidro, e que manda para a placa do computador que fica lá dentro do celular, que é chamada placa-mãe, inclusive, e essa placa, ela rapidamente manda a resposta que é iniciar o cronômetro. Então, tudo isso tem um lead time, né? Tem um tempo de meio. Esse tempo dá um erro de 5% na cronometragem. Então, vamos supor que deu 10 minutos. Tá? 5% dos 10 minutos vai ter um errinho lá. Tá? Vai ter um errinho. 0,2 minuto, por exemplo, vai ser o erro que seria corresponde a 5%, né? Que vai ser o erro. Dá aí uns 12 segundos. Tá? Mas, enfim, como é que eu sei isso? Multiplicando, né? Então, a máquina, ela tem um erro. O cronometrista também tem um erro. Qual que é o erro do cronometrista? O erro do cronometrista varia de acordo com a pressão corporal dele. Se ele tiver uma pressão normal, né, que varia entre 12 a 11 por 8, aí essa pessoa, ela não vai ter erro. A hora que ela clica lá, ela clica com certeza. Mas vamos supor que essa pessoa tem problemas cardíacos. Vamos supor que ela tem pressão baixa, por exemplo. Como é que você vê que a pessoa tem pressão baixa? Você vai ver que a mão dela fica tremendo, sem ela querer. E uma pessoa que tem pressão alta ele passa mal, né? Dói a cabeça, tal. Então, tem que medir no relógio. Quem sabe tirar o erro é o médico do trabalho. O médico do trabalho, eles têm lá o medidor, né, de pressão no braço, que sabe tirar esse erro da pessoa, baseado na pressão do corpo dela. Tá? Então, olha que interessante, ó. Na tabela aí, eu tenho
começa no 95 a tabela, que o valor do Z seria 1,96. Não sei se vocês estão vendo aí. Por que 95? Porque de 95 a 100% de acerto seria aquele primeiro erro, né? O de 5% que a gente erra ao clicar no botão do cronômetro ou clicar na tela do celular. Então, esse não vai aparecer. Até 100% não vai aparecer nunca. Vai aparecer a partir do 95. Por quê? Porque aqui é a minha chance de acerto. Se eu tenho pressão do meu corpo normal, eu vou acertar 95%. Qual que é o Z para 95%? 1,96. Tá? Então, aqui no exercício, por exemplo, ó, opa, pera um pouquinho, pessoal, que tá falhando o meu PowerPoint travou. Só um minuto. Epa. Não quer voltar. Oh, que beleza, hein? Pera aí, pessoal, deixa eu parar a tela um minutinho. Não quer. Tá bom. Vou abrir ele em PDF, acho que é melhor. Estão enxergando aí, pessoal, as tabelas? Tá, Zé? Alessandro? Sim, professor. Oi, tio, agora tá. Beleza, então vamos lá, aqui tinha travado. Então, olha lá, ó, na tabela, eu vou me virar para cá, pessoal, que eu tenho 2 monitores, tá? Então a tabela está no segundo monitor. Então, na tabela, lá, ó, tá o 95, né? E tá o 1,96, beleza? Voltando lá na equação, eu estou colocando que o coeficiente da distribuição normal, ele é igual a 1,81. Se eu for voltar para a tabela, o 1,81 está em cima do 93%, vocês estão vendo? O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que está cronometrando, ele está tendo um erro de 7%. Então, 7 menos 100% dá 93% de acerto. Então, essa tabela aqui dá para a gente acertar de 95% até 90%. Como assim? É a pessoa que está cronometrando. Ela tem uma variação no corpo dela de pressão arterial, certo? Algum probleminha, ou pressão alta ou pressão baixa, que o médico do trabalho falou, ó, você vai acertar 7% na hora que você for cronometrar. Aliás, perdão, ele fala o erro, né? Você vai errar 7%. Você falou que você vai errar 7%, então eu acerto 93%, tá aqui 93%. Quanto que vale 93%? 1,81 do Z. E se o médico falar, ó, você vai errar 10%, 10% é o máximo que dá para errar, viu, pessoal? Então, se eu errar 10%, eu acerto 90%. O 90%, olha lá, ó, é igual a 1,65Z. Todo mundo entendeu? Como é que lê a tabela do Z? Pode perguntar, se tiver alguma dúvida, como é que lê o Z. Essa tabela aí é dada, né, professor? Claro, Ela é claro, dada, né? tem que ser dada. É porque os números sempre são os mesmos, né? Tem que ser dada. Ela está na página 80 do livro, né? Mas na prova eu Eu tenho que vi, pôr ela para eu vi vocês. aqui. Vocês não podem decorar um negócio desse. Tá bom? Muito bem. Esse é o Z, pessoal. Agora, o D2. O D2 é diferente. O Z é baseado na porcentagem de acerto. Pode ser 90, 91, 92, 93, 94, 95. O D2 é baseado no número de cronometragens. Então, no exemplo que eu estou dando lá do N, a gente fez 5 cronometragens. Então, tá aqui, ó. Em cima do D, onde está escrito D2, está escrito N, um Ninho pequenininho, né? Aí começa do número 2. Lembra que eu falei que é no mínimo 2, no máximo 10 cronometragens?
são os tempos preliminares, os tempos que eu faço para conhecer o processo. Tempos preliminares. Então, pode ver na tabela do D2, ó, que o meu N, número de cronometragem, vai de 2 até 10. E embaixo de cada número, por exemplo, o N de 2, eu tenho um valor para o D2 para colocar lá na fórmula. Então, olha lá, o primeiro valor é 1.128. E são com 2 cronometragens. Com 3 cronometragens, aumenta lá, 1.693. Perceberam? No nosso exemplo, eu tenho 5 cronometragens, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Com 5 cronometragens, quanto que vale o D2, pessoal? Quem localizou aí? Quanto? 2,32? 32,6. 2.326. 2.326. Isso, tem que falar as 3 casas. E vamos supor que eu fizesse 8 cronometragens, não 5. Qual que seria o D2? Dois 2.847. Perfeito. E se eu tivesse feito 10 cronometragens, que é o máximo, os tempos preliminares, qual que seria o D2? 3,078. Perfeito, galera. Aprenderam a ler a tabela do D2, tá? Ela é mais fácil do que a do Z, porque você não precisa entender, só entender quantos cronometragens fizemos. O Z você tem que entender o erro, né? Então, se a pessoa erra 5%... Deixa eu estudar. tem que estudar. Se a pessoa erra... Vou ficar vendo vídeo assim, eu não vou vir. Oi? Sim. Epa, tem papagaio na linha aí. Não, tá todo mundo mudo. Alguém saiu do mudo, talvez, né? Bom, vamos lá. Então, pessoal, ó, é só vocês entenderem, né? No Z, que é um pouquinho mais chato, que se a pessoa erra 5%, o que é isso? Está errando só a cronometragem. Então, ela acerta 95. Vai ser o Z 1,96. E se ela errar, por exemplo, 8%, quanto que ela acerta? Tá vendo? 1,81. Se ela errar 8%, você tira 8% de 100, então 1,75. Ela acerta 92%. Aí dá 1,75, exatamente. Tudo bem? Vamos voltar lá. O erro. Onde é que eu coloco o erro? Aqui embaixo, ó. Então, se a pessoa errar 8%, na equaçãozinha do N, eu tenho lá embaixo ER. O que é ER? É o erro. Então, eu tenho que colocar 0,08. No nosso exemplo aqui, a pessoa está errando 7%. Tanto é que o Z dela deu 93, né? Então, se está errando 7%, eu tenho que colocar 93, né? Para o Z. Aí eu acho lá o Z dá 1,81, né? Olhem lá, ó. Errando 7%. Então, estou acertando 93. Então, o Z vai dar 1,81. Todo mundo entendeu como é que lê, então? A tabelinha do Z, a tabelinha do D2? Alguma dúvida? Não? Entendi. Não? Entenderam também que esse erro, o exercício tem que falar para você, se não é bidu, né? Você não vai adivinhar. Ele tem que te falar para você também colocar na equação, na equação do N, aqui no lugar do ER, ó. Tá? Nesse exercício aqui, ó, lá embaixo, ó. ER igual a erro, igual 0,07. O que é 0,07, gente? É 7%, não é isso? É ou não é? Hein, Augusto? Professor, Sim? Pode falar, Zé. depois no final da conta. Peraí que tá dando eco aqui, peraí. Depois no final da conta, onde é o ER aqui, o erro, que ele tá aqui R vezes D2 vezes X.
vezes x aqui. No finalzinho aqui, onde é igual erro, eu tenho que colocar a porcentagem de erro aqui no final, ou vai ser a resposta? O erro, você tem que colocar ele em decimal. Então, se for 7%, Zé, você tem que transformar em 0,07. Se for, vamos supor, 5%, que é o erro da máquina, né, do cronômetro, 0,05. Entendeu? Tem que transformar em porcentagem. Tá? Por isso que aqui, nesse exemplo que eu estou dando aqui, ó, do número de ciclos, eu já coloco o erro 0,07. Tá bom? E o Z, né, de 0,17 é 93% de acerto. Olha aqui, ó, olha lá. 93%, Z é 1,81. Voltando, olha lá. Z, coeficiente de distribuição normal padrão, igual a 1,81. Tá? Agora, o R. Junto com o Z, tá vezes R. O que é o R, pessoal? É a amplitude da amostra. A minha amostra é essa daqui de cima, ó, 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.0. Falem para mim quais são qual que é o maior tempo e o menor tempo aí desses 5 tempos. Vamos lá, o maior tempo. Qual que é o maior tempo? O maior é 1.2 não. 1.4. Isso, certinho. Então, aí, ó, 1.4 é o maior. A amplitude você tem que fazer uma subtração. Para calcular a amplitude, vocês viram em estatística isso. Vocês têm que pegar o maior menos o menor, dado da amostra. Então, a amostra é o tempo. Eu vou pegar 1.4 e fazer menos quanto? Qual que é o menor tempo aí dos 5? 1.0. 1.0. Então, olha só, R igual maior menos o menor, que é igual a 1.4 menos 1, que é igual a 0,4. Tudo bem? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Ok. Então, vamos lá. Aí, ó, o D2 eu já ensinei vocês a acharem. Tá? O D2 para 5 números cronometrados é 2,326. Podem conferir com a tabelinha lá, ó. D2, N5, 5 cronometragens. 2,326. Beleza? Dúvidas, pessoal? E depois do D2 tem o X. O que é o X? É a média da amostra. Ele fica aqui, ó, vezes o D2, ó, ER, que é 0,07, vezes D2, 2,326, vezes o X. Como é que faz a média? Média aritmética, vocês sabem? Lembram? Viram na estatística também. Então, vamos supor, eu tenho 5 tempos aí. Vamos usar esse exemplo para ensinar a fazer a média. 5 amostras, 5 tempos. Como é que eu faço a média desses 5 tempos? Quem lembra? Soma e divide por 5. Certinho, Alessandro. Se fossem 8 tempos. Soma todo divide por 8. Exatamente. Somos 8 tempos, divide por 8. Se fossem 10, mesma coisa. Soma, divide por 10. Se fossem 500, somos 500, divide por 500. Sempre assim. Sempre assim. Média aritmética. Então, agora a gente precisa calcular isso aqui, pessoal. Eu já tenho, ó, a média, tenho o erro, tenho o número de cronometragens. Preciso calcular o N. Como é que eu calculo o N? Eu posso calcular no Excel, por exemplo. Tá? Vocês sabem fazer no Excel ou não? Ou na A média calculadora. aritmética, professor? A média Não, a aritmética média no Excel? aritmética já está calculado. Ó. Eu já peguei os 5 tempos e dividi por 5. Deu 1,22. A média aritmética eu já calculei, tá, pessoal? Deu 1,22. Está aqui na frente, inclusive, ó, aqui embaixo. A média da amostra igual 1,22. Erro igual 0,07. Então, aqui eu tenho todas as respostas. Eu só preciso juntar tudo, colocar na equação do N e depois, no final, colocar tudo isso ao quadrado. Ao quadrado, porque a equação do N é ao quadrado. Tá?
Então, vamos ver como é que seria isso lá como é que chama? No Excel? Pode ser, pessoal? Pode. Pode. Então, vamos lá, pera aí um pouquinho. Eu vou jogar isso aqui para o Excel. Deixa eu só copiar essa tela. É isso. Agora eu vou tirar. Vou jogar no Excel. Aqui. Estão vendo o Excel aí, galera? Sim. Sim. Ó, então aqui está o exercício. Eu vou primeiro colocar os tempos. Quais são os tempos? 1,2, 1,3, 1,4, 1,2 e 1,0. Pronto, tá lá. Coloquei os tempos aqui, direitinho, né? Tudo bem? Uma casa decimal, cada um deles, tá? Vou deixar em negrito, né? Pronto. Aí, pessoal, eu tenho que saber qual que é o Z. O Z, eu fui lá na tabela e descobri que o Z dá 1,81. É aquele Z, né? Que é o Z dos 93%. Aí eu tenho que calcular o R. O R é o maior menos o menor tempo. Então, eu faço igual o maior, que é 1,4, menos o menor, que é 1. Olha lá. Ele já calculou 0,4. Estão enxergando aí, pessoal? Estão enxergando? Alguma dúvida? Tá normal, professor. Tá normal? Beleza. Aí, ó, calculei o Z, calculei o R. Agora tem que calcular o ER, o D2 e o X. Então, vamos lá. O ER é o erro. O erro é 7%, não é? Então, é 0,07. Olha lá, ó. Tem que transformar o erro. O D2. O D2, pessoal, nós achamos na tabelinha também do D2. Porque para 5 cronometragens é fixo o número, né? Uma constante. 2,326, lembra? E depois a média. X. O que é a média? É eu pegar os 5 tempos e fazer a média deles. Tem uma equação. Se você fizer igual média do Excel, né, abre o parênteses, aí você captura os 5 tempos, fecha o parênteses e dá Enter. Ele calcula para você. Só que ele calculou com uma casa só, né? Eu vou colocar mais uma, ó. Olha lá. 1,22. Quiser 3 casas, quiser 4, pode colocar quantas casas quiser. Não tem problema, tá? 1,22. Agora que eu tenho todas as variáveis de Z até X, eu calculo N. O que é o N? O N é igual. Olha, presta atenção como é que faz a continha. Ó, eu vou abrir um parênteses, certo? E vou abrir outro parênteses, 2. No segundo, eu vou colocar o Z vezes o R. Vou fechar o parênteses, colocar a barra para dividir. Aí eu abro o parênteses de novo. Aí eu vou colocar o ER vezes o D2 vezes o X, que é a média. Fecho o parênteses e fecho o segundo parênteses. Então, vocês observaram que eu criei aí praticamente 3 parênteses. Um para fechar toda a equação e outros 2 para deixar a parte de cima dividida pela parte de baixo. Lembrando que essa equação ela é elevada ao quadrado.
Então, eu tenho que colocar aquele chapéuzinho 2, olha lá, ó, que é o elevado ao quadrado. Tá? O acento agudo aí, né? Elevado ao... Agudo não, perdão. Circunflexo elevado ao quadrado, certo? É assim que faz. Vê se até aqui alguém tem alguma dúvida de como é que eu montei a equação do N no Excel. Eu acho melhor fazer no Excel, pessoal. Daria para fazer na mão também, se eu pegar o celular, projetar aqui ele em forma de vídeo, né, num papel em branco, mas na prova, né, é bom vocês usarem o Excel, já está aí na frente do computador mesmo, então, enfim. Eu achei melhor já ensinar dentro do Excel. Aí, pessoal, eu dou Enter, ó, e sai o resultado. Olha lá. O resultado, ele deu um número quebrado, 13.284. Aí você fala assim, professor, pode dar número quebrado? Não pode. Então, o N não vai dar isso. O N vai dar, vou pôr aqui embaixo, aproximadamente 13. Por que eu não coloquei 14? Então, o que são esses 13? São 13 ciclos. 13 tempos que eu preciso cronometrar na hora que eu voltar lá no processo. Professor, Sim? vai em cima da fórmula ali, fazendo o favor do N ali, por favor. Um minutinho. Já abri. Você percebeu que é igual a essa que eu copiei aqui, né? A N igual a Z vezes R sobre R de 2x, né? Alessandro, ó. Só que eu coloquei esse monte de parênteses para que no final colocasse ao quadrado, elevado ao quadrado. Tudo bem aí? O meu não tá batendo. Esse elevado ao quadrado, deixa eu... Não sei porquê, né? Você tem que começar com dois parênteses, ó. 2 parênteses. Depois você põe lá o Z vezes o R. Fecha o primeiro parênteses, põe dividir. Certo. Depois abre Tem um outro parênteses no meio parênteses. aqui, por isso. Por isso. É por isso. Ele ficou aberto. Né? É, Tem que fechar. agora deu, agora bateu. Então tá. Arredonda para 13. Aí, exatamente, porque o resultado deu 13.28. 13.3, vai. Se arredondar. Se desse, por exemplo, 13.51, ou seja, mais que 13,5, daria para você colocar 14 ciclos. Entenderam? Você poderia arredondar para mais. Sim. Que daí fica mais próximo de 14 tempos cronometrados do que 13, que é a resposta que vou dar agora. Mas tem que ser o resultado com o número inteiro, pessoal. Isso é importante vocês entenderem, né? Por que tem que ser número inteiro, N? Porque o 13 quer dizer o quê? Quando eu fui no processo, eu não cronometrei 5 vezes? Olha lá, ó, tempos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Olha lá. Cronometrei 5 tempos, não é isso? Pessoal? Sim, estamos aqui. Isso, professor. Isso. Cronometrei 5 tempos. Esses 5 tempos a gente chama de cronometragens preliminares. Tá? Então, esses 5 tempos, ó, vou apagar, vou mesclar aqui e vou escrever. São tempos preliminares. Isso quer dizer que eu tenho que ter tempos que não são mais os primeiros, são os segundos. E realmente eu tenho que fazer 2 cronometragens. A primeira foi para aprender, foi para ter esses tempos preliminares. A segunda é para mim usar para calcular o tempo padrão. Porque o objetivo desse curso é calcular o tempo padrão. Percebe? Então, pessoal, é importante entender o seguinte, ó. Para calcular o tempo, eu tenho que ter tempo inteiro. Então, 13 ciclos quer dizer que eu vou agora volto no processo e levanto 13 tempos. Eu tinha levantado 5, que é preliminar, eu jogo fora e agora eu vou lá e eu levanto 13 novos tempos. Porque eu já conheço o processo, posso filmar, inclusive, cronometrar em casa. Posso fazer a mesma operação que eu fiz anteriormente dos tempos. Tá? Usar o mesmo fluxograma. Mas agora eu tenho uma base para mim cronometrar. Qual a base? Esse N aí. Esse N aí serve para isso. Para mandar você voltar no processo e cronometrar de novo. O quê? O resultado dele, que você arredondou. No caso aqui é 13. Poderia ser 14 se fosse acima de 13,5, né?
Vê se todo mundo entendeu, pessoal. Qual que é a importância desse N aqui? Todos entenderam, pessoal, ou não? Resumindo, foi 13 ciclos, professor. Teve 13 Isso. ciclos para atingir o processo. 13 ciclos que se deve cronometrar o processo. Certo? Então, antes eu tinha cronometrado 5 tempos. Tá aqui em cima, ó, são os tempos preliminares. Certo? Olha lá, ó, tempos preliminares. Então tá aqui. Eles estão cronometrados aqui. Certo? O que são os tempos preliminares? São os tempos para mim aprender o processo. Agora eu já aprendi o processo, já calculei o N. O que o N me diz? Que eu tenho que voltar no processo e calcular ele mais 13 vezes. Isso que é o N. Eu tenho que calcular ele 13 vezes. Mas o que eu faço com os tempos, os 5 que eu já peguei? Pode jogar fora. Descarta eles. Ah, professor, mas eu vou ter tempos parecidos. Vou ter 1.2 de novo, 1.4. Vai, provavelmente sim, que é o mesmo processo. Mas não importa. Tá? O importante é que eu descobri agora quais os números de tempos que eu tenho que voltar lá e cronometrar para mim chegar no tempo padrão. Agora é a segunda parte da metodologia. Até aqui foi a primeira parte, que é dividir a operação em elementos e calcular o N. Beleza. Consegui fazer a primeira parte da metodologia de tempos e métodos. Agora eu vou para a segunda parte, certo? Mas para a segunda parte eu tenho que antes cronometrar esses 13 tempos aí, tá bom? Dúvidas? Tá? Ô, professor, Pode só falar no assim. coeficiente, eu fiquei só na dúvida no coeficiente. Eu sei que é bem simples. No coeficiente aqui, no 1,81, volta lá na tabelinha lá. Ah, ó, lembra que o erro é 7%. Tá, volta na tabelinha lá. Tanto é que o erro, ó, eu transformei em dízimo, ó, 0,07. Tudo bem? Entendi. Beleza? Aí, Aham. ó, deixa eu pegar a tabela e passar para essa tela aqui para vocês entenderem. Cadê a tabela? Aqui, achei. Espera aí que eu vou copiar ela. Estão vendo a tabela aí, pessoal? Ah, beleza, agora eu entendi. O 10º tempo, ele seria 100%, aí não tem o 100%, né? Não tem, Como é Aí no caso, 7%, você faz 100 menos 7. Aí dá o acerto de entendi. 93. Ah, tá ok, O Z de entendi. 93, ele é 1,81. Olha lá, 1,81. Tá joia, entendi. Tudo bem? Dúvidas? Beleza. Então, galera, agora tem um exercício aqui, ó. Opa. Peraí que tá travando aqui de novo. Vou ter que projetar. É isso. Deixar de compartilhar o Excel. Vou compartilhar a apresentação. Tem um exercício aqui, galera, ó, que eu quero que vocês façam aí na sua casa. Pode usar o Excel, ou se não quiser usar, não tem problema. Cadê o exercício aqui para projetar? Achei. Apresentação.
Estão vendo aí a apresentação agora? Apareceu? Então, fala assim, ó. O exercício fala assim, ó. Em um estudo de tempos cronometrados, foi realizada uma cronometragem preliminar com 6 tomadas de tempo, obtendo-se os resultados em minutos. Então, os tempos, ó, são 6 tempos, ó, 5.0, vírgula, 5,0, 5,3, 5,7, 6,0, 6,4, 6,7. Então, são esses 6 tempos, tá? Então, a pessoa foi lá para conhecer o processo, né? Tirou tempos preliminares, são esses 6 aí. A empresa deseja que o tempo padrão tenha 93% de probabilidade de estar correto. E uma variação máxima, que é o erro, né? De 8% sobre o tempo determinado. Quantas cronometragens devem ser realizadas? Ok? Posso dar 5 minutinhos? Vocês fazem isso aí rapidinho? Pessoal. Vamos tentar aqui, professor. Vocês querem que eu volte para vocês copiarem a equação? Equação do Excel? A equação é N igual a Z vezes R sobre, tudo sobre, ER, que é o erro, né, vezes D2 vezes X. Aí tem que levar tudo ao quadrado. Essa que é a equação do N. Vê se vocês acham aí. Eu mandei esses slides para vocês, viu, pessoal? Só abrir também, vai ter a equação lá. Vai ter esse exemplo 2, ó. Eu pulei o exemplo 1, que é bem facinho, vocês fazem em casa depois, tá? O exemplo 2 eu quero fazer com vocês, que é um pouquinho mais difícil. Mas é exatamente igual aquele que eu fiz agora há pouco no Excel. Professor, exemplo 2 que nós vamos fazer, não é? É esse que está projetado aí. Certo. Dúvidas, pessoal? Aí eu teria que ter a tabela também para olhar, né? Não precisa. Tabela? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aí. Acharam? Qual que vai ser o Z, pessoal? Olhando para a tabela do Z. Ó, o exercício falou que são 1,81. E isso é o mesmo do outro, porque é 93, então é 1,81. E a variação é 8%. Olhando na tabela... Ah, não, tá certo, é 1,81, tá certo. Só o ER, o erro que você vai ter que colocar 0,08, que no outro exercício era 0,07. Alguém sabe por que ficou diferente? Ficou diferente, né? O erro. Ou não ficou? Ficou a mesma coisa. É a variação de 8%? Isso, mas no outro exercício não era 7? Por que nesse aí tá mandando colocar 8? É porque é 6 tempos? Não.
Porque essa probabilidade de 93% é a empresa que quer. Ele não está pegando do cronometrista. Observaram? Tem diferença. Esse exercício que a gente está fazendo agora, ele é diferente do primeiro. Então, a porcentagem, ela pode ser estimada ou pelo cronometrista ou pela empresa. Porque a empresa, se ela tem padrão de qualidade, que é o que vocês viram comigo lá no segundo semestre, ela sabe quanto que ela erra, quanto que ela acerta. Se está falando que ela tem que ter o padrão de 93% de probabilidade, quer dizer que ela vai errar quanto na produção dela? 7%. Exatamente. Só que o erro do cronometrista não é 7, é 8. Observaram aí? Esse exercício aqui é 8. No outro era 7. No outro vocês fizeram certo. Tá? Mas ele dava que era 7. Então eu tirava de 100, a variação dava 93. Aqui, eu não estou usando a variação de acerto do cronometrista, eu estou usando a variação de acerto da empresa. Então, o acerto, pessoal, que é o 93, 94, 95%, eu posso usar tanto da empresa quanto do cronometrista. Agora, o erro, o exercício tem que te dar. Porque o erro sempre é do cronometrista. No caso aqui, tem 8%, o cara tem provavelmente pressão alta. Eu sei porque eu tenho pressão alta, meu erro é 10%, então esse aí deve ter pressão alta também, certeza. Se ele tem pressão normal, pressão cardíaca normal, ele vai errar só o aperto do botão, 5%, 6% no máximo. Aí, como eu falei, isso daí o médico do trabalho, ele tem uma maquininha, né, para oferir pressão, que consegue indicar direitinho o erro. Tem que fazer com a medição com o médico do trabalho, tá? Acho que enfermeiro do trabalho consegue também. Enfim, tem que ter na área da saúde essa especialização. Oi. O R aqui dentro do Excel eu não estou conseguindo fazer. O R é o maior menos o menor. Qual que é o maior tempo aí? Essa parte eu estou fazendo assim, eu não estou conseguindo fazer para a fórmula dar o resultado. Zé, é fácil. Você põe igual, clica no maior, depois você põe menos, clica no menor tempo e dá Enter. Só isso. Faz aí, igual. Aí você clica no 6.7, que é o maior tempo. Aí você põe o símbolo de menos. E depois clica no 5.0, que é o menor tempo. Deu 1.7? 1,7? Isso, 1,7. 1.7. Certinho, gente. Esse é o R. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, vou no Excel agora com vocês também. Vocês já mataram já o Z, o D2 e o R. Então já podemos fazer juntos. Vamos projetar. O Excel. Então tá aqui. Tem o resultado aí, professor? Mas vou fazer agora. Que é assim. A gente mata a cobra e mostra o pau. Então vamos lá, ó. Os tempos são 6 dessa vez, né? Então vou mudar aqui em cima, ó. 5, 5,3, 5,7, 6, 6,4 e 6,7. Pronto. Tá bom?
Prontinho. Aí, galera, ó, o que a gente vai fazer agora? Vamos calcular o Z. O Z a gente já viu que dá o mesmo do outro, é 1,81, né? Tá aqui na tabela, ó. Ele fala que a empresa quer o tempo padrão, 93%. Olha lá, 93, 1,81. O R, eu tenho que pegar o maior menos o menor. Então, eu vou fazer igual o maior é o 6,7. O menor, menos, é o 5. Ó. Olha lá. 1,7. O erro é 0,08. Ele fala que é o erro de 8%. O D2, ó, de 6 é 2,534. Estão vendo aqui? Então, 2,534. E o X é a média. A média do quê? Do intervalo, que vai aqui, ó, do B2 até o G2, ó. Enter, olha lá. A média deu 5,85. Professor. Deu certo aí? Dá um repeteco aí no D2 de novo. O D2, aqui, ó, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos, não é isso? 6 tempos preliminares. Ele fala do exercício, 6 tomadas de tempo. Como é que eu calculo o D2, pessoal? Aqui na tabelinha, ó, pega o N, que é para 6 tempos, o de baixo é o D2. Então, é 2,534. Entenderam? Pessoal. Ok, professor? Ok? Se ele tivesse dado Entendeu, para Zé? 8 tempos, aí o N seria lá no número 8, o D2 é o de baixo, ó, 2,847, ó. Mas não, ele deu 6 tempos. Então você pega no N, vai lá no 6, e embaixo o D2, 2,534. Aí eu coloquei aqui, ó, 2,534. Ok? É isso aí. Tá bom? Então, galera, ó, aqui, então, eu tenho tudo pronto, ó, até o X. O que é o X, né? Eu vou dar um clique duplo, ó. É a média de B2 até G2, ou seja, daqui do 5, ó, do tempo de 5 até o 6,7. Ele só mandou vocês entenderem o seguinte, que os tempos estão em minutos, tá? Todos esses tempos aqui estão em minutos. Para calcular o N, o que eu faço? Eu não mudei a equação, né? Não mudei, porque é a mesma equação. Eu vou pegar o Z vezes o R, dividir pelo ER vezes o D2 vezes o X, que é a média. Olha lá, tudo certinho, ó, tudo divididinho. E aí eu fecho parênteses, elevado ao quadrado. Quanto que deu isso, galera? Deu 6,73. Posso ficar com o tempo quebrado do N? Não posso, né, galera? Ou posso? Posso ou não posso? Não. Não. Muito bem, então o N meu é 7. Olha lá embaixo. A resposta. O N é 7. Dúvidas? Esse alguém ficou com dúvida? Eu tenho. Pode falar, Zé. Sempre eu. Imagina, Zé, que isso. Eu explico mil vezes para você, Zé. Você é meu amigo, cara. Fala aí. O D2 aqui, professor. D2, eu estou confundindo o D2 aqui. Tá confundindo com o Z? Não, Zé. é o resultado dele, eu estou apanhando nele. Ah, esse 2,534 aqui?
É isso, Zé? Isso. Então é o seguinte, ó. O exercício fala que foi realizado, ó, em um estudo de tempos cronometrados, olha o enunciado, ó. Foi realizada uma cronometragem preliminar com 6 tomadas de tempo. Aí ele dá os tempos aqui embaixo. Até aí, tudo bem, Zé? Zé, quantas tomadas de tempo foram? 6 tomadas. Muito bem, vou tirar o enunciado. Deixa o enunciado aqui do lado. Vamos agora olhar a tabela. Olha lá, Zé, ó. O D2 é essa daqui de baixo, ó. N, que são os tempos de 2 até 10, tá vendo? Entre 2 até o 10, beleza? Zé? Sim. Sim. Muito bem. O exercício falou que são quantas tomadas mesmo de tempo? 6 tomadas. Então, o meu N, eu vou lá até o número 6. Olha o que está embaixo do 6, é o D2. Quanto que vale? 2,534. É por isso que eu coloquei aqui, ó, 2,534. Beleza? Beleza, agora entendi. Zé, e se eu tivesse tomado 8 tempos em vez de 6? Qual que seria o meu D2? Olha na tabela. 2,847. Perfeito, Zé. Eu posso, os tempos preliminares, no mínimo 2, no máximo 10, Zé. Por quê? Porque senão eu saio dessa tabela. Eu não tenho o tempo 11, 12, 13, não tenho. Tenho no máximo 10. Então, o exercício sempre vai dar para vocês. No mínimo 2, no máximo 10 tempos. Ok? Ok, professor. Maravilha. Calcular a média, tudo bem, Zé? Você fez aí a média, que é a formulinha do Excel? A média, sim, pega todo eles e divide por 6, né? Isso. Pode ser feito assim também, exatamente. Ou pela fórmula do Excel, que nem eu fiz aqui. Né? Sem problema. Vamos Ok. voltar a tabelinha, vamos voltar aqui do jeito que está. Pronto. Vocês querem que eu salve essa planilha que eu fiz aqui, pessoal? Coloco lá também no o arquivo no... Como é que chama lá? No Manda lá grupo de de presente, né, WhatsApp? professor? Manda lá. Pode pôr, eu vou gostar. Sim, Pode sim, pôr? professor. Então, vamos salvar. É bom, né? Só que assim, como o Teams está projetando ela fica lerda. Deixa eu cortar a projeção. Eu já jogo o arquivo lá para vocês, tá? Aqui, vou jogar na área de trabalho mesmo. Ou nos downloads? Nos downloads. Eu vou colocar assim, ó. Exercício 2. Vou fechar o Excel. Vou jogar dos downloads para o grupo. Simulação. Exercício 2. Tá lá no grupo já. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo? Não. Agora é só praticar, hein? Que eu treinei osso, hein? Isso, agora é praticar, exatamente. Eu vou parar a aula por aqui. Não sei se vocês se importam, porque eu quero gravar a segunda parte dos tempos e métodos a aula que vem. Pode ser? Por mim, tudo bem, professor. Só esperem um pouquinho, pessoal, para mim fazer a chamada aqui. Parar a gravação.